Olá, queridas seguidoras, tudo bem? Como prometido semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho de Mom Makeover. A Mom Makeover é uma pergunta que eu venho sempre recebendo nas redes sociais e várias delas o que é Mom Makeover? Então eu vou hoje falar um pouquinho para a gente entender. Se a gente for pegar do inglês e traduzir ao pé da letra, Mom Makeover significa reforma da mamãe. Mas o que é reforma da mamãe? Na verdade, a gente usa esse termo, e é um termo, é claro, um pouco comercial, para a associação de cirurgias, tá? Na qual a gente tenta, de certa forma, consertar os problemas que aconteceram depois da gravidez. Então, a gente associa técnicas ou cirurgias, normalmente 2 ou 3 cirurgias, para corrigir algumas áreas que tiveram problemas depois da gravidez. Tá? E basicamente a gente associa 3 cirurgias. Tá? A primeira delas que a gente vai falar é a mamoplastia. Bom, a mamoplastia, a mulher engravida, tem o neném, e aí vem o estímulo da lactação. A mama cresce. E com isso, normalmente, depois de terminada a amamentação, passado o período que essa lactação vai embora, às vezes a mama não volta ao tamanho que era, às vezes ela fica menor. E aí normalmente as mamães querem melhorar o aspecto dessa mama. Quando só diminui e perde aquele aspecto, mas não tem tanta queda, a gente pode só colocar uma prótese. Colocou a prótese, e aí depois eu vou falar dos acessos, mas você pode colocar a pilarela por baixo da mama, e aí você coloca e restaura o aspecto daquela mama ou deixa ela mais bonita. Tá? Mas o mais comum é o estímulo da lactação, fazendo que a mama caia no pós-operatório. Além de perder o volume, ela fica caidinha, chama de pitose mamária. E essa pitose, essa queda, ela pode ser corrigida com uma cirurgia que a gente chama de mastopexia. A mastopexia nada mais é do que a retirada de pele e o levantamento da mama sem a gente mexer no volume. Tá? Ou quando a gente associa uma prótese, que a gente dá um leve aumento e a gente tira esse excesso de pele e corrige essa queda. Então essa é a primeira das cirurgias que são associadas ao mom makeover, ou a mastopexia ou a mamoplastia. Tá? A segunda que faz é uma cirurgia simples, tá? Que é a lipoaspiração. Normalmente com o estímulo gravídico, as mudanças hormonais fazem com que algumas gordurinhas acabem se formando, e também algumas mamães que abusam um pouco da gravidez e que deixam aquela dieta um pouquinho mais regrada e comem de tudo porque falam que tem que comer em dobro. E aí depois que o neném nasce, acaba deixando essas gordurinhas localizadas. E são gorduras que às vezes são difíceis de perder com o emagrecimento, com a perda de peso, com a academia. E aí a lipoaspiração, ela trata a retirada dessas gorduras, que são aqueles pequenos cortezinhos de menos de 1 centímetro, onde a gente entra com uma cânula e aspira essas regiões. E essa gordura aspirada a gente pode tirar e, por exemplo, preencher áreas onde tem pouco volume, como o bumbum, que é a grande pedida. Normalmente a gente chama isso da retirada com um enxerto de bumbum de lipoescultura, onde a gente esculpe o corpo, dando volume em uma área com a gordurinha retirada e retirando a gordurinha de outras, deixando o corpo daquela mamãe mais bonita. Então a gente falou da mamoplastia e da lipoaspiração. Tá? A terceira cirurgia associada a mom makeover é a abdominoplastia. Porque o que acontece na abdominoplastia? Tá? Para paciente na gravidez, para poder haver a necessidade. Com o crescimento do útero e às vezes com o ganho de peso associado, o útero ele começa a expandir e a gente tem 2 grandes músculos abdominais. Eu tenho aqui um esqueminha que eu vou mostrar para vocês, tá? Aonde a gente tem o músculo abdominal, a gente tem o músculo abdominal, tá? Ele nasce coladinho no meio, tá? E com o crescimento do útero, às vezes, paciente gordinho também tem esse problema, mas na mamãe, que a gente está falando de mom makeover, lembram? O útero começa a crescer e esse músculo afasta. E isso cria uma flacidez na musculatura depois que o útero vai embora. Isso aqui
depois que o útero diminui, não volta para o lugar, dando o aspecto de pancinha ao abdômen final. Tá? E que na abdominoplastia a gente consegue corrigir isso suturando o músculo de novo na sua posição, deixando aquele aspecto de abdômen mais chapadinho. Então isso é um dos problemas que acontecem na gravidez. A musculatura dessa parte central do abdômen, ela afrouxa, ela afasta e ela perde força. Então a gente precisa reforçar isso. Isso a gente só consegue com a abdominoplastia. E também porque a barriga cresce, às vezes cresce bastante, dependendo da gestação, aqueles nenéns grandes, as gestações de gêmeos, por exemplo, onde a pele distende bastante. E quando essa pele volta, depois que o útero começa a diminuir, depois que o neném nasce, essa pele não volta adequadamente. E aí tem aquela dobrinha, aquele excesso de pele. Então a abdominoplastia também vai servir para a gente tratar essa região. Então uma associação extremamente comum da Mum Makeover pelo menos o abdômen com a lipoaspiração, onde a gente faz lipoaspiração na parte da cintura e nas costas, e a parte central do abdômen a gente trata com abdominoplastia, além de lipoaspirações de outras áreas, como culote, na parte interna das coxas, tá? Na região axilar, na lateral da mama, a gente também associa lipoaspiração nessas áreas. E em alguns casos, quando a mama daquela mamãe está incomodando, a gente também pode associar a mamoplastia. Tá? Então lembra disso. Mum Makeover a gente usa para corrigir aqueles problemazinhos deixados da gravidez, aonde a gente normalmente associa essas 3 cirurgias: a mamoplastia, a lipoaspiração e a abdominoplastia. Nem sempre a gente precisa fazer as 3 para chamar de Mum Makeover. Normalmente, quando é uma mamãe e ela está corrigindo as coisas, a gente já usa esses nomes. Tá? A gente falou há pouco tempo da cirurgia de abdômen, nos vídeos anteriores. Se você tem curiosidade sobre isso, vai lá, dá uma conferida nos posts antigos, na minha fanpage no Facebook, se você quiser, Dr. Matheus Herdia, _cirurgião plástico. Tá? A gente tem também nosso grupo no Instagram, @Dr. Matheus Herdia, pode ir lá, a gente tem os posts, tudo direitinho, e que vocês podem ficar à vontade, mandar pergunta, que é um prazer sempre responder vocês. Tá? Perguntas também no WhatsApp, 21, Rio de Janeiro, eu estou no Rio, 99448-2221, e é sempre um prazer responder, ou também sugerirem algumas dúvidas. Se essa dúvida der para responder num vídeo, com certeza eu faço um vídeo especial para vocês. Tá bom? Grande abraço a todas, fiquem com Deus.